nem todo líder cristão é pregador. Você pode exercer um cargo de liderança na igreja sem ter sido chamado por Deus para pregar o evangelho. Então, nós podemos pensar, por exemplo, na figura de um ativista social. Ele é cristão. Cristãos se juntaram a ele para combaterem alguma espécie de injustiça. Mas esse líder, muito embora seja difícil encontrar um que não tenha capacidade de articular para os liderados as suas ideias, mas nem todos eles receberam da parte de Deus o chamado para, semana após semana, mediante a exposição das Sagradas Escrituras, nutrirem espiritualmente a igreja. Então, entre esses líderes, nós encontramos os pastores, os pregadores, aqueles que foram chamados para proclamar a palavra de Deus, que receberam de Deus essa vocação. Então, fica essa pergunta: por que falar sobre pregação? Em primeiro lugar, porque a pregação é indispensável para o cristianismo. Nós não teríamos chegado até aqui sem pregadores, sem esses homens aos quais Deus vocacionou para fazerem exposição ungida, racional, fiel, clara, objetiva, apaixonada das Sagradas Escrituras. Então a pregação é indispensável para o cristianismo. Por quê? Em primeiro lugar, porque a fé vem pelo ouvir. Isso é ensinado com absoluta clareza pelas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo diz: a fé vem pelo ouvir. É o método de Deus. Uma pessoa é levada a crer no Deus do Evangelho, a chamar Deus de Pai, a confiar na oferta de salvação que Deus faz por meio de Cristo, através do ato de parar para ouvir um pregador. Enquanto o pregador fala, o Espírito Santo atua, revelando para aquele que ouve a mensagem os segredos do seu coração. É por isso que as pessoas choram. Sabe por que as pessoas choram? Porque o pregador faz o trabalho, quer dizer, não todas, mas muitas. E as que não choram, mas foram levadas à fé, experimentam alguma espécie de abalo emocional. É impossível que não seja assim. A verdadeira pregação, quando corretamente compreendida e lançada pelo Espírito para o coração, faz com que o ser humano experimente espanto, encanto, gratidão, todas essas afeições que são subproduto, meu Deus, do contato com a verdade mais extraordinária que foi revelada por Deus aos seres humanos, que ele nos amou de modo tão ardente que enviou seu único filho para dar sua vida por nós. Então, as pessoas são levadas nessas horas a derramar lágrimas literais, porque enquanto o pregador expõe as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo usa o pregador como obstetra da verdade, fazendo com que emerja a consciência aquilo que era mantido sufocado dentro do ser humano, reprimido. Que, no fundo, o ser humano sabia ser verdadeiro e que, contudo, fazia questão de manter sob os escombros do pecado. Sim, uma vez que o homem não regenerado anseia por manter-se distante do seu Criador. E na hora que a pregação é levada a cabo
por um pregador ungido, essa palavra faz com que venha à tona a verdade longamente ignorada e que quando o ser humano, portanto, é levado a manter contato com ela, desmorona, chegando, portanto, a dizer como que eu pude reprimir na minha vida durante tanto tempo fatos tão indiscutíveis. Então a fé vem pelo ouvir. A igreja é um lugar da boca, da fala. Portanto, eu diria que não há serviço que a igreja possa prestar assim de mais relevante ao mundo e a si mesma do que a proclamação da palavra de Deus, que obviamente tem que vir acompanhada de uma proclamação encarnada, na qual, portanto, a mensagem seja ornamentada por um viver em amor, e um amor que se traduz em obras de misericórdia, de compaixão, sabe, meu Deus, de solidariedade àqueles que sofrem. Então a pregação é indispensável para o cristianismo, porque também sem profecia o povo se corrompe. Se nós não temos no seio da igreja aqueles que nos lembram da lei do Senhor, esse é o trabalho que é especialmente levado a cabo pelo profeta. Então nós vemos essa figura no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos o legislador, um homem como Moisés, por exemplo, que foi chamado por Deus para apresentar os valores absolutos de Deus, como expressão do caráter do Criador. Mas, no decorrer da história, percebe-se a presença de homens que não legislaram, não foram aqueles que proclamaram a norma como algo novo, como algo original, como algo a ser obedecido, mas que foram capazes de chamar a atenção da sociedade para a norma que estava sendo negligenciada. O profeta tem essa sensibilidade. Ele vê onde está a iniquidade, o descaminho, a contradição. E sem essa figura, sem esse homem que é capaz de tirar do conjunto de verdades a verdade mais pertinente ao ethos da igreja, ao seu momento concreto de vida, sem essa gente, o povo se corrompe. Então, sem profecia, o povo se corrompe e nós precisamos, portanto, nesse sentido, nos lembrar disso, que a pregação é fundamental para a vida da igreja, porque sem a proclamação no poder do Espírito Santo da verdade, de modo que essa mesma verdade seja aplicada ao coração humano, sem isso, a igreja deixará de revelar a beleza de Cristo ao mundo. Sem profecia, o povo se corrompe, me perdoe repetir. A pregação é indispensável para o cristianismo, porque sem ela a igreja fica privada de consolação e do conhecimento das riquezas insondáveis de Deus em Cristo. A pregação é essencial para o cristianismo. Veja só, porque nós não precisamos apenas de alguém que se coloque de pé para confrontar o povo com os seus pecados. Nós precisamos de alguém que se coloque de pé para encorajar as pessoas, para enxugar as suas lágrimas, para ajudarem a divisar o rosto amoroso de Deus, aqueles que se encontram sobrecarregados de culpa, aqueles que não conseguem relacionar o sofrimento que estão vivenciando com teologia, que têm a impressão que ouviram uma mensagem que Deus parece não ter preocupação em honrar. É a tentação que muitos testemunham já ter vivenciado. Então, nós precisamos desse, que é capaz de tirar das Sagradas Escrituras o que fará com que
como alguém já disse, no domingo encontremos encorajamento na igreja para enfrentarmos a segunda-feira. Então, sem a pregação, a igreja também fica privada numa extensão significativa do contato com as insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus. Porque se esse ser humano ele é vocacionado, ele tem uma sensibilidade acima da média, ele é um nervo exposto. Enquanto ele prepara o seu sermão, as lágrimas caem sobre as suas anotações. Ele é encontrado durante a semana ansiando pelo domingo e pedindo a Deus que a emoção experimentada no ato de confeccionar o sermão se faça presente no púlpito. Então é alguém que experimenta espanto em relação à verdade, encanto. Trata-se de um homem fascinado com a pessoa de Cristo. É isso.